Olá pessoal, meu nome é Juan, sou analista de mercado da Grão Direto e trago para vocês mais uma análise do especialista em vídeo. Vamos começar falando sobre o mercado de soja. A semana anterior foi marcada por muitas oscilações em Chicago, onde o contrato com vencimento em novembro de 2022 fechou a sexta-feira valendo $13,83 o bushel, uma leve alta de 1,32%. O contrato com vencimento em março de 2023 também fechou a semana no campo positivo, valendo exatamente $14 o bushel, uma leve alta de 0,98%. O principal causador dessa oscilação foi a divulgação do relatório de oferta e demanda pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. A produção norte-americana foi reduzida em 1,78 milhões de toneladas, ficando em 117,38 milhões de toneladas. O mercado esperava um aumento da produção. Já os estoques finais também foram mantidos em 5,44 milhões de toneladas, compensado pela redução do número de exportação. Em contrapartida, a produção do Brasil foi ampliada para 152 ante 149 milhões de toneladas no mês anterior. A safra da Argentina foi mantida em 51 milhões de toneladas. Com isso, os estoques finais foram acrescidos de 98,92 no mês de setembro para 100,52 milhões de toneladas neste mês, ou seja, uma ampliação de 1,6%. De acordo com o USDA, as exportações voltaram a se aquecer na semana anterior, onde a China, após o término da Semana Dourada, efetuou a compra de 622 milhões de toneladas de um total exportado de 724 milhões de toneladas, ficando acima da expectativa do mercado. No Brasil, o plantio segue evoluindo, porém em ritmos mais lentos. De um lado, há chuvas constantes com excesso de umidade no sul do Brasil, enquanto no outro, precipitações irregulares e uma baixa umidade do solo no centro-oeste e sudeste. Previsões do Centro de Previsões Climáticas indicam que a influência do fenômeno Laninha ocorra já no mês de novembro, causando um alerta sobre a expectativa de produção recorde de 152 milhões de toneladas no Brasil. Agora vamos falar sobre o dólar. A moeda americana teve uma semana de forte valorização, fechando a sexta-feira sendo cotado a R$ 5,32, uma alta de 2,11%. O cenário de incertezas, fortalecendo a possibilidade de uma recessão mundial, predominou na semana anterior, principalmente após a divulgação dos números da inflação norte-americana, que veio acima do esperado. O cenário fortalece a ideia de que o aumento agressivo das taxas de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos deve se manter, favorecendo o dólar globalmente. A alta expressiva do dólar, somado à valorização de Chicago, fizeram com que as cotações do mercado brasileiro fechassem a semana com valorização em relação à semana anterior. Para esta semana, as condições climáticas deverão continuar influenciando o mercado de soja, conforme o plantio vai avançando e se desenvolvendo. A evolução do fenômeno Laninha também será acompanhado de perto. Números referentes a exportações deverão ser acompanhados de perto também diante do retorno às compras da China. Esses fatores são altistas para o Chicago. O progresso da colheita norte-americana também entrará no radar do mercado perto de uma consolidação dos números. O dólar poderá continuar com o movimento de alta diante das incertezas econômicas mundial. Caso Chicago feche em alta, somado à valorização do dólar, a semana poderá ser marcada por aumento nos preços em relação à semana anterior. Agora vamos falar sobre o mercado de milho.
A semana que passou foi marcada por valorizações nos preços do mercado físico, porém ainda com volume baixo de negociações por parte dos produtores. O plantio no Brasil segue evoluindo, porém em ritmos mais lentos na última semana. Isso porque está havendo chuvas constantes acarretando excesso de umidade no sul do Brasil, enquanto as precipitações no centro-oeste e sudeste ainda continuam bastante irregulares. Além disso, há previsões do Centro de Previsões Climáticas indicando a influência do fenômeno Laninha ocorra já no mês de novembro, reforçando o receio de uma produção menor que o esperado. A divulgação do relatório de oferta e demanda pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, trouxe uma revisão na produção de 354,19 no mês anterior para 352,95 milhões de toneladas neste mês. Isso também gerou um impacto nos estoques finais, passando de 30,95 para 29,77 milhões de toneladas. No Brasil e Argentina, a produção foi mantida em 126 milhões de toneladas e 47 milhões de toneladas, respectivamente. Com isso, os estoques finais mundiais foram diminuídos de 304,53 no mês de setembro para 301,19 milhões de toneladas neste mês, ou seja, um decréscimo de 1,11%. Esse cenário mantém o Brasil como importante fornecedor do cereal para o mundo. Chicago finalizou a semana com uma alta de 1,02%, encerrando a semana a $6,90 o bushel. Com a alta do dólar e Chicago, as exportações tendem a ficar mais atrativas. Para essa semana, as condições climáticas deverão continuar influenciando o mercado de milho mediante o avanço do plantio e desenvolvimento inicial da área semeada. A evolução do fenômeno Laninha também será acompanhado de perto. Diante do cenário de aumento da escassez de cereal, não há fundamentos para quedas significativas neste momento, porém ainda há forte influência do mercado financeiro de uma possível recessão econômica mundial. Sendo assim, as cotações poderão ter uma semana de leve continuidade de alta.